Primeira de Pedro, capítulo 4, por enquanto vamos ler versos de 1 a 6. Nós estamos chegando ao fim do estudo dessa carta. Vamos lá? Nos diz assim a palavra do Senhor, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo achado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Por enquanto, somente até esse trecho da palavra. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Obrigado, Deus, por estarmos juntos e pedimos Tua bênção neste momento para entender as Escrituras. Tu sabes da nossa incapacidade, da nossa mente limitada, afetada pelo pecado. E a Tua palavra é tão santa, nós somos tão pecadores, mas pecadores lavados pelo sangue do Teu Filho. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a entender a Tua palavra, que o Teu Espírito esteja agindo, aplicando ela no nosso coração e que seja de uma forma prática para o nosso dia a dia. Oramos pedindo tudo agradecidos em nome de Jesus. Amém. Está uma febre, há uma semana e meia pelo menos, o filme dos Vingadores. Queria fazer uma enquete aqui. Quantos já foram ao cinema assistir Os Vingadores? Levanta a mão aí. Aqui até que tem pouco, né? Agora, quantos tentaram ir e não conseguiram achar ingresso? Tem alguns aí, né? É impressionante como as pessoas estão sedentas por assistir esse filme. E eu achei muito curioso uma matéria do site UOL, e eu fiquei até desconfiado. Será que esse rapaz que escreveu essa matéria, esse jornalista, ele é cristão? Ele é reformado? Porque aquilo que ele diz tem tudo a ver com a nossa doutrina, a nossa teologia reformada. Ele disse assim: esta geração ainda precisa de heróis. Essa geração ainda está sedenta por heróis. E aí chamou a atenção, eu abri e li a matéria, onde ele fala muito bem o quanto as pessoas estão sedentas por um salvador. Elas querem uma salvação, um herói para suas famílias, um herói para os seus empregos, para as várias áreas da vida. E eu fiquei pensando, eu duvido que esse rapaz seja crente, mas ele pegou o ponto certo da mensagem que está no coração de todo ser humano. Todo ser humano quer uma grande narrativa, uma metanarrativa. Apesar de negar isso, a pós-modernidade nega que nós precisamos de uma grande história, de uma grande narrativa. No entanto, no coração do homem está gravado a eternidade, diz a Bíblia. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Mesmo que você não queira admitir, você sempre vai voltar ao Criador. Não tem como. Há no seu coração o desejo por uma grande história. Há no nosso coração, como seres humanos, o desejo por um herói. E por isso nós gostamos tanto de heróis. Todos nós gostamos, quer mulheres, homens, crianças, jovens. Nós sempre desejamos histórias de herói. Por quê? Porque há no nosso coração uma carência de um herói, de um salvador, justamente aquilo que o jornalista colocou na matéria com relação a essa geração. Ele parecia até em tom de crítica, ele parecia criticar, dizendo, essa geração ainda precisa de heróis. Talvez na cabeça dele ele ache que vai chegar um tempo em que a população vai evoluir, que não vai precisar mais de herói. Engano dele. Porque os anos todos se passaram e nós sempre precisamos de um herói. E aí eu achei até interessante que ele diz assim, o que é legal é que os heróis do cinema, eles não falham.
né? Eles não são como a gente que falha no dia a dia. Mas, na verdade, o único que é verdadeiro herói, a gente sabe que é o Senhor Jesus. Também é curioso o quanto nós gostamos dessas grandes histórias, porque elas têm começo, meio e fim. Quando você pega um filme, um livro que não tem essa sequência começo, meio e fim, a cabeça fica meio bagunçada. Você já reparou isso? Mas quando a gente pega uma história que tem começo, meio e fim, as coisas começam a fazer sentido, porque aí há uma outra carência no ser humano. A palavra de Deus é clara ao deixar revelado nas Escrituras que Deus é o Criador, que aconteceu a queda e está acontecendo a redenção até a consumação. Começo, meio e fim. Todos nós precisamos, carecemos disso, e por isso toda história, toda boa história, ela precisa ser contada com isso. Não tem jeito, você pode tentar a vida inteira fugir de Deus, você vai sempre voltar para as Escrituras, você vai sempre voltar para Deus, porque nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Pensando nisso, qual que é a diferença que Jesus pode fazer na sua vida como crente? Porque eu fui levar a Samara e o Theo no cinema, e eu não pude assistir o filme, porque eu tenho tantas páginas para ler no mestrado, que falei, 3 horas de filme para mim é precioso na leitura, não vou ter como assistir o filme. Mas eu fui levar eles dois no cinema, e comprando lá algumas coisas na fila, um rapaz até meio que foi brigar com o Theo, porque o Theo fez uma crítica à Marvel, e o rapaz lá falou, de jeito nenhum, porque a Marvel é isso, a Marvel é aquilo, a Marvel é perfeita, porque as histórias da Marvel, e a gente até ficou meio assim, né? Um rapaz que nem adolescente era um jovem já, né? Um jovem totalmente vidrado, desesperado pela história da Marvel, pela história dos heróis. E aí eu fiquei pensando, que empolgação. Mas e com relação a Jesus? Qual é a nossa empolgação com este que é o verdadeiro herói? Os demais são da ficção, né? Aqueles que você pode gostar, claro que sim, porque você deseja um herói, mas o verdadeiro herói é Cristo. E o que ele faz de diferença na sua vida como o seu grande herói, como o herói da sua vida, como o seu salvador? E a palavra de Deus aqui em Pedro vai mostrar isso para a gente. Qual a relevância de Jesus para a vida da igreja, para a nossa vida como crentes. Porque, não sei se você lembra, no capítulo anterior ele vai falar da morte e da ressurreição de Cristo. Vimos isso, né, no sermão passado sobre a Páscoa, onde Pedro vai citar a ideia de morte e ressurreição como base para todas as coisas dos nossos relacionamentos. Nós temos que estar afirmados na morte e ressurreição de Cristo, nas doutrinas básicas, principais da palavra. E agora no capítulo 4, ele entra para dar o resultado de tudo isso. O que a morte e ressurreição de Cristo fez na sua vida como crente? Qual o impacto de Jesus como seu grande herói? E aí o texto vai mostrar algumas coisas nesse primeiro trecho. Ele vai falar para a gente sobre a ideia, o texto vai mostrar para a gente sobre a ideia de Deus, sobre ter o desejo sobre Deus. Ele vai mostrar para nós uma questão bastante relevante sobre termos comunhão, intimidade com Deus, transformação. Se Cristo é seu verdadeiro herói, se Cristo penetrou no seu coração, se Cristo reina na sua mente, então você tem que passar por transformações. Não cabe à nossa vida como crentes dizer, eu sou assim e não vou mudar. Não tem como, porque há transformação na nossa vida, e as pessoas notam isso. É o que Pedro está dizendo nessa primeira parte. Ele diz assim, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Olha só, ele pega um trecho de uma ideia militar, armai-vos, mas não precisa armar-se com armas, armem com o pensamento de quem? De Cristo. Lembram que Paulo faz isso também? Lá em Efésios? As armaduras, ou a armadura do crente, a palavra, o evangelho da paz, ele começa a citar vários trechos, várias partes da armadura do crente. Pedro vai dizer, olha, a nossa armadura, a nossa arma tem que ser a mente de Jesus.
Nós temos que pensar como Cristo. Nós temos que pensar com a mente cheia de Cristo, repleta do Senhor Jesus. E é o que ele está dizendo. Se você é do Senhor, você tem que olhar para Jesus e viver da forma como ele viveu. Seguir o exemplo de Jesus. É verdade que nós não vamos conseguir cabalmente seguir o exemplo de Jesus, mas esse tem que ser o nosso alvo. Nós temos que ser parecidos com ele, ter mesmo a mente dele. E ele diz isso: armai-vos também, verso 1, do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Agora ele está falando, citando os crentes que seguem a mente de Cristo, eles deixaram o pecado. Por quê? Porque nós mortificamos a nossa carne, nós não mais satisfazemos os desejos da nossa carne. Nós sabemos que por causa do pecado, o nosso desejo é sempre para o mal. Eu já citei aqui alguns exemplos e vou repetir um exemplo. Se Deus não segurar a gente, se Deus não tratar do nosso coração, o que a gente faz? O que acontece com a gente? Todos nós, todos estão nas mãos de Deus. Se Deus tirar o suporte, acontece o quê? Nós caímos, porque toda a natureza, toda a criação está condenada pelo pecado, é depravada, está voltada para o mal. Há uma natureza pecaminosa dentro de nós. Então Deus é quem precisa nos sustentar para a gente não pecar. E aí Pedro diz que nós temos que amar a nossa mente com a mente de Cristo, não satisfazendo as coisas da carne. Olha só o verso 2. Para que no tempo que vos resta na carne, ou seja, no tempo que ainda te resta de vida, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Nós precisamos buscar fazer a vontade de Deus. E aí eu estava me recordando com o nosso irmão Eliandro, ele mesmo que lembrou disso e lembrou uma frase de Paul Washer, eu citei num acampamento de mocidade, onde Paul Washer dizia assim: não existe o céu que as pessoas querem, mas todo mundo quer céu. Você já parou para pensar nisso? Todo mundo quer céu, aquele lugar de alívio, alívio dos problemas, alívio de dores, de tribulações, não é isso? Todos nós queremos. E aí Paul Washer diz: o céu que as pessoas querem não existe. Porque céu é lugar da vontade de Deus, não a sua vontade. Não a nossa vontade. No céu, somente a vontade de Deus é realizada. Então, se a sua vontade estiver de acordo com a de Deus, isso é céu. Mas se você não pensa em fazer a vontade de Deus aqui na terra, então você vai se decepcionar quando chegar lá. Aliás, se você não pensa em fazer a vontade de Deus, talvez você nem vai chegar lá. Porque aquele que tem Jesus deseja pelo menos a vontade de Deus. Deseja o céu verdadeiro. É isso que a palavra de Deus ensina. Nós não andamos mais segundo as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O finalzinho do verso 2. Verso 3. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. Tendo andado de que maneira? Em dissoluções. Você já reparou que a nossa geração é dissoluta? Nós queremos gastar a vida de uma vez só. Já pararam para pensar nisso? O jovem sai para uma balada, ele quer gastar a vida dele inteira numa noite. E ele entra numa overdose por causa disso. Porque ele não sabe medir as consequências dos seus atos. Porque ele está desesperado para satisfazer a vontade da carne. Viver de maneira dissoluta. Aliás, a lembrança aqui é daquele jovem que se afasta da casa do pai para gastar não só os seus recursos, para gastar seu tempo, sua saúde, sua vida nas coisas que não fazem sentido, que não têm valor algum. Aquele jovem, que abandona a casa do pai, a parábola do filho pródigo. Então nós não mais podemos viver de maneira dissoluta como aquele jovem que abandonou a casa do pai. Nós não podemos viver nas nossas concupiscências, os desejos fortes que há dentro do nosso coração. Nem sempre nós temos consciência disso. Aliás, muitos psicólogos acertadamente deixam isso muito claro, que nós agimos por aquilo que nós nem temos consciência. Muitas atitudes nossas está no nosso inconsciente. Nós temos que tomar todo cuidado com isso. A natureza pecaminosa, o coração enganoso que leva-nos a realizar as vontades fortíssimas da nossa carne. Borracheiras, aquele que vive em bebedeira, aquele que vive bêbado todos os dias. Uma palavra estranha para o nosso português, mas a ideia aqui da expressão borracheira é aquele que diariamente ou dioturnamente está bêbado.
está viciado, fora de si, fora com a mente completamente louca, transtornada no vício. Aí ele vai falar das orgias, porque na cultura romana daquele tempo, era normal que as pessoas se envolvessem em orgias, em imoralidades, em práticas sexuais completamente desagradáveis ao Senhor. As orgias, as bebedices, as festas regadas a vinhos, a bebidas de todo tipo e detestáveis idolatrias. O povo era muito idólatra. E Pedro está dizendo, olha, nós éramos desse jeito, agora não podemos mais ser. Tem que haver uma transformação na nossa vida, porque nós temos que pensar como Cristo. Verso 4, por isso, olha só, o resultado. O que as pessoas fazem quando nós vivemos na santidade de Deus, vivemos com a mente de Cristo? Por isso, difamando-vos, falando mal dos crentes, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Quando você faz diferença, vive de acordo com a vontade de Deus, o incrédulo fica incomodado. Ele fica completamente incomodado, porque ele não consegue compreender por que nós não fazemos as mesmas coisas. Por que nós não precisamos de uma bebida, de um cigarro, nós não estamos dominados pelo vício, não estamos dominados pela idolatria, porque Jesus nos libertou, a graça dele nos libertou. Isso incomoda aquele que não é liberto. Aquele que está ainda escravizado e cego no seu pecado. E aí ele começa a difamar muitas vezes os crentes. Era o caso aqui da igreja no momento em que Pedro escreve. Verso 5, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Esse, de novo, é um texto difícil de Pedro, interpretado de diversas formas, e eu vou dar apenas a posição que eu compreendo, que eu interpreto, que eu defendo aqui nesse texto com a maioria dos teólogos reformados. Ele não está falando de uma pregação a mortos, ele não está falando de uma segunda chance ou de que Cristo teria ido ao inferno pregar a mortos. Não é isso que o texto está dizendo, mas o texto está se referindo à condenação de muitos crentes que morreram em Cristo. O evangelho já havia sido pregado por 30 anos. Nós estamos aqui na década de 60. Jesus morreu por volta do ano 33, mais ou menos. Aqui é o ano 60, 63. 30 anos se passaram de pregação do evangelho, e o que Pedro está dizendo é que muitos morreram em Cristo, foram impactados por esse evangelho, e muitos foram martirizados, perseguidos e morreram por causa de Cristo. Mas olha só o que ele está dizendo, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, a esses que morreram em Cristo, para que mesmo julgados na carne, condenados pelo imperador romano, eles não podem ser condenados por Deus, pelo contrário, eles vivem no Espírito segundo Deus, eles venceram. A morte não pode nos separar do amor de Deus, nem a morte nos separa do amor de Deus. As pessoas podem nos perseguir, o Brasil, quem sabe, futuramente pode ser perseguido, e os crentes podem até ser mortos, mas ninguém pode nos tirar da comunhão, da intimidade com Deus. E Pedro está dizendo então, a ênfase nossa, a ênfase da obra de Deus em nós, transformando a nossa vida. Agora na segunda parte, versos de 7 a 11, ele vai falar sobre comunhão, comunhão da igreja. Então vamos ler agora o trecho, eu vou lendo versículo por versículo e já comentando, ok? Acompanhe aí na sua Bíblia, a primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 7 agora. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Olha só, ele não está falando de final, porque as coisas não têm um final. Tem a consumação, consumação não é final. A palavra usada por Pedro é a mesma que Paulo usa em Romanos e em diversos trechos da palavra de Deus. É alvo, é objetivo. Quando Paulo diz lá em Romanos 10, verso 4, porque o fim da lei é Cristo, não é final. A lei não acaba em Cristo, a lei é cumprida em Cristo. O alvo da lei é apontar para Jesus. Da mesma forma, Pedro está dizendo que o alvo de todas as coisas, o alvo de tudo que há de acontecer no futuro, está próximo. Porque Cristo, quando voltar, haverá a consumação. Haverá a consumação total daquilo que Ele planejou desde a eternidade, do que Deus planejou. Sede, portanto, enquanto Cristo não volta, sede, portanto,
criteriosos, examinem todas as coisas, sejam criteriosos, sejam sóbrios, equilibrados. Já falei de manhã um pouco sobre a ideia de sobriedade, de equilíbrio. A bem das vossas orações, sejam vigilantes, estejam em oração. Nós precisamos, enquanto Cristo não vem, nós precisamos viver em intimidade com Deus, em confiança no Senhor. Aí o verso 8, acima de tudo, porém, tem de amor intenso, olha só, não é um pouquinho só de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. E aí eu queria que você pensasse um pouquinho. Aliás, a palavra usada aqui, é curioso a linguagem, a figura de linguagem que Pedro usa. Ele vai falar sobre cobrir, ok? Cobrir pecados. A referência é ao dia da expiação, quando o nosso pecado é coberto. Mas Pedro não está dizendo que o amor faz cobrir pecados, simplesmente. Então, quem cobre pecado é o próprio Deus. Ele nos cobriu com seu manto, o manto do seu Filho, ok? Não é o nosso amor que vai nos salvar. Tem religiões pensando que se eu demonstrar amor para com o próximo, se eu ajudar o próximo, eu encontro salvação. E talvez usando até esse texto de maneira enganosa. Não é isso que Pedro está dizendo. O que Pedro está falando de maneira muito prática é que quando você ama alguém, você aprende a perdoar. Eu não sei quanto tempo você tem de casados. Eu sei aí, né? Wanderlei e Cristina completando 35 anos hoje. Quanto tempo você tem de casado, por exemplo? 10 anos? 15, 20, 35, 50 anos? Tem pessoas aqui com mais de 50 anos de casado. E você sabe bem quais são os erros do seu cônjuge, não sabe? Aliás, talvez você sabe mais os erros do seu cônjuge do que o seu próprio. E a gente tem um problema para encontrar os nossos próprios erros. Mas o que Pedro está dizendo, olha, amem com intensidade. Porque quando você ama com muito amor, você cobre os erros, você perdoa, você não leva em conta, você não joga na cara toda hora e fala, olha, você é assim, você precisa mudar. Esse é o mesquinho, esse é o egoísta, esse é aquele que não ama. Mas aquele que ama, o amor cobre multidão de pecados, você aprende a conviver e a perdoar. Ele usa esse exemplo bastante interessante da ideia de cobrir pecados, mas não com relação à salvação. Ele está falando de relacionamentos. Sede mutuamente hospitaleiros. Olha só, quer demonstrar amor para com alguém? Seja hospitaleiro. Uma das coisas mais importantes para o judeu. Por quê? Porque o judeu passou a vida inteira peregrinando. Desde quando Deus disse a Abraão, sai da tua terra, eles praticamente não ficaram na terra. Peregrinaram, até hoje estão peregrinando, sem terra, tentando buscar novamente a terra. Não é isso? Teve alguns momentos, poucos, da história do povo de Deus, principalmente com Davi e Salomão, que o povo de Deus estava instalado na terra prometida. De resto, eles ficaram cambaleando, passando para lá e para cá. Por isso, a hospitalidade para o povo judeu era algo muito especial. Você quer demonstrar amor por alguém, seja hospitaleiro e não reclame por isso. E aí é curioso, porque houve alguém que não foi bem recebido quando chegou. Os irmãos lembram? Quando Jesus foi nascer, a palavra de Deus deixa claro, não havia lugar para eles na hospedaria. Talvez para nós isso não faz tanta diferença, porque a gente não fica para lá e para cá perambulando, mas para um judeu ouvir isso faz toda a diferença. Porque há dentre os 613 mandamentos da Torá, da lei do Pentateuco, um cuidado especial pelo viajante, receber bem o viajante, cuidar bem dele, e de repente não havia lugar para ele, para aquele que é dono de todas as coisas. Então a questão da hospitalidade é demonstração de amor, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Olha que curioso aqui, que interessante aquilo que Pedro diz, né? Nós temos que servir as pessoas, servir uns aos outros, conforme o dom que Deus nos deu, ok? E aí, eu queria chamar a atenção para um detalhe aqui. O texto diz assim, conforme o dom que você recebeu. Há movimentos que pregam da seguinte forma, para você ter dom, você precisa de uma nova experiência espiritual, você precisa de um derramar do Espírito diferenciado. Mentira! A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que se você tem Jesus, você tem o carisma, o caris, a graça de Deus. Nós somos todos carismáticos nesse aspecto.
Todo crente tem dons. Talvez você não saiba, mas todo crente tem dons. A questão é, o dom não é para edificação de si mesmo. O dom é sempre pensando no bem do próximo, sempre pensando na edificação da igreja. E Pedro diz isso, aliás, sempre quando aparece dom na Bíblia, é pensando no bem do corpo e nunca o seu bem particular. Deus não dota a gente com dons para o nosso próprio benefício, mas sempre para abençoar alguém. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons mordomos, a palavra aqui é de onde vem a economia, bons mordomos, como bons despenseiros, ou mordomos, ou economistas, da multiforme graça de Deus. Que palavra belíssima que Pedro usa aqui, e aqui eu preciso citar William Barclay. William Barclay para mim foi feliz demais na análise que ele faz dessa palavra multiforme. A palavra multiforme ela pode ser traduzida como muitas partes, ou muitas cores, todas as cores. E aí William Barclay faz uma aplicação brilhante para a nossa vida. Ele diz assim, que nós temos a graça de Deus para cada momento da nossa vida. Nós temos a graça de Deus para aqueles momentos mais alegres da nossa vida. Para os momentos festivos, todos nós passamos por momentos assim, não é isso? O nascimento de um filho ou de uma neta, não é? Nessa semana, um momento festivo para a família Agostinelli, não é isso? De alegria, uma cor de alegria, de festa, a graça de Deus para esse momento. Mas a graça de Deus para aqueles momentos mais sombrios da nossa vida, como a dor da enfermidade. Não é isso que a família Scanferla passou aí nessa semana? Mas a graça de Deus, quer nos momentos mais bonitos, mais alegres da vida, como nos momentos mais tristes, mais angustiantes, Deus tem uma cor especial para nós. A graça dele sempre vai nos alcançar. E aí Pedro vai dizer isso, nós não precisamos nos preocupar. Por quê? Porque há uma multiforme, há um monte de graça de Deus, vários detalhes da graça de Deus para todos nós. E aí ele vai dizer, vai usar exemplo de quais dons aí, dons relacionados à palavra. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos, com a palavra, com o ensino da palavra de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu não vou seguir, deixo para depois, a gente pode continuar depois, não há problema. Eu só vou terminar falando um pouquinho sobre a ideia de glória. A palavra glória usada por Pedro tem a ver com peso. Mas não é peso no sentido ruim da palavra, pelo contrário, é algo bom. Deus tem peso. O seu Deus é aquele que é cheio de glória, é cheio de majestade, é cheio de atributos. Nós podemos declarar toda a nossa confiança nele, e é o que Pedro está dizendo, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos, para sempre, para cada momento da vida, para cada segundo da vida, Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, porque o nosso Deus é um Deus de peso, não é um deusinho, não é um Deus fraco, mas é o Senhor de todas as coisas, é o Deus Criador, é o Deus que nos salvou em Cristo, é o Deus que nos transformou e que nos ensina a viver em amor e em comunhão. E aí a gente deixa o resto para um outro momento, a partir do verso de número 12. Deus assim nos ajude, nos abençoe. Amém.